dependência emocional para conversarmos um pouco, porque é um tema aonde ele prende muito a gente, aonde a maioria das nossas travas, elas estão nesse lugar de dependência emocional, onde a gente deixa de fazer muita coisa por nós para fazer pelo outro. Você, em algum momento, já deixou de fazer alguma coisa por você para fazer pelo outro? Para favorecer o outro? Eu trago muito... Oi, Sara, já entrou? Deixa eu te chamar aqui e depois eu já continuo. Convidei, Sara. Tá aparecendo? Perfeito. Olá! Bom dia! Bom dia! Como você está? Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem? Tudo jóia. Bora falar de dependência emocional aqui então hoje? Bora trazer a oral para falar de dependência emocional, que a oral é Bora trazer a oral para pra deixar falar. isso leve, né? Exatamente. Eu digo assim, eu acho que um dos exemplos que eu mais uso, Sara, não sei se tu vai concordar comigo, para definir a dependência emocional, não é para definir, mas é quando tu faz pelo outro e deixa de fazer por ti, né? E o nosso exemplo do dia a dia, assim, que pelo menos eu acho que já aconteceu com todo mundo, é o seguinte: eu deixo de fazer algo por mim e vou lá e faço um favor para alguém. Alguém, geralmente alguém próximo, alguém que é muito importante pra gente, alguém que a gente quer ajudar, que a gente quer apoiar, que a gente diz, não, né? Eu vou ajudar porque eu quero que essa pessoa melhore, eu quero que essa pessoa vá bem, eu quero que essa pessoa evolua. Aí a gente deixa, né? Deixa o nosso tempo, a nossa vida de lado e vai lá e faz esse favor. E esse favor pode ser ajuda normal, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa, né? É uma ajuda, um momento que tu deixa de fazer por ti e que tu faz pelo outro. Então, a primeira vez, isso é um favor. Ai, que legal, que bom, né? A pessoa me ajudou. Na segunda vez, a pessoa já espera isso de ti, né? Então, isso vira como se fosse uma obrigação tua. A primeira vez, você foi lá e apoiou. Vamos supor assim, eu emprestei o meu cartão de crédito, né? Para alguém. A primeira vez, que bom, salvou minha vida. A segunda vez, eu já tenho, é como se eu tivesse a obrigação de fazer aquilo. Então, a pessoa já está esperando isso, já está contando com esse apoio. Sim. Então, ela não movimenta nada, ela não faz nada na vida dela e ela já espera esse apoio. E na terceira vez, se você disser não, você já está errada, você já é ruim, você já não presta mais, você... entendeu? Então, o que era um apoio, o que era uma ajuda, acaba virando uma obrigação e muitas vezes uma obrigação de uma forma muito errada. Porque daí essa pessoa já está esperando e se tu não fizer... tu vira o ruim da história. Não é? Então... Não, pode falar. Isso, eu acho que é uma das formas que acontece com todo mundo, né? Essa situação de eu ajudei, depois virou minha obrigação, e quando eu decidi não ajudar mais, essa pessoa simplesmente se afastou e achou que eu né? Não sirvo mais. Virou um monstro, né? Eu virei um monstro. Como assim, né? Como assim? Ela me disse não. Exato. Isso. Eu acho que tem essa forma que você falou é a forma, eu acho, mais explícita, né? Mas existem as formas veladas também de dependência emocional, que às vezes não é só da pessoa esperar alguma coisa de você, mas você se sente na obrigação e você se sente culpado se você não faz. Então, uma coisa que eu faço muito é prestar atenção, por exemplo, na hora que eu coloquei um horário para eu fazer as minhas coisas, que eu foquei, né? Que eu falo, eu vou fazer isso agora para mim.
Quem manda a mensagem? Quem é que pede alguma coisa? Às vezes é só, às vezes assim, não é nem alguma coisa que você vai fazer pela pessoa, mas só ouvir a pessoa. Às vezes já é uma dependência emocional se você está deixando de priorizar as suas coisas por conta do outro. Isso. E aqui, o que a gente está querendo falar, gente, não é a gente ser ruim, não é a gente não dar mais atenção para ninguém, não é a gente não apoiar mais ninguém, não ajudar ninguém. Mas existe uma grande diferença entre ajuda e apoio. Total. Quando tu ajuda a pessoa, esse exemplo que eu dei antes, da pessoa já achar que é uma obrigação tua, isso é uma ajuda, isso não é um apoio. Então, a pessoa já espera, o fulano vai me ajudar, o fulano vai resolver, o fulano vai fazer por mim, mas ele precisa fazer. Poxa, ele é meu irmão, ele é minha mãe, ele é meu pai, se ele não fizer, quem vai fazer? E aí, quantas coisas que eu deixo de fazer na minha vida, quantos movimentos que eu deixo de fazer esperando esse apoio, porque talvez um emprego melhor, talvez uma renda extra, talvez me desenvolver mais e organizar melhor meu tempo. Então, além de eu estar tirando dessa outra pessoa, ou essa outra pessoa que me ajuda, estar tirando a possibilidade de eu me desenvolver, eu ainda fico me sentindo em dívida, porque se eu não fizer, a gente diz, ai, coitadinho, mas ele precisa. E não consegue, né? Ele não consegue. Será que quando a gente fala assim, coitadinho, ele não consegue, ele não dá conta, a gente não está duvidando da capacidade do outro? É exatamente isso. Eu vou te falar que, mais do que isso ainda, eu vejo, por exemplo, tinha uma pessoa muito próxima de mim que estava sempre ali pedindo meu apoio para alguma coisa e tal. Eu estou literalmente, né, em outro continente. A pessoa continua pedindo para mim, ao invés de pedir para alguém que estava perto. Mas tudo bem, né? Confiava em mim e tudo mais, tinha aquela coisa. Mas eu percebi que era uma coisa assim, precisava sentir que eu estava, que eu me importava, precisava sentir que eu estava presente, precisava sentir que eu ainda ela era importante para mim ainda, né? E aí o que eu percebi? Começou a me atrapalhar, porque eu começou a alugar um triplex na minha cabeça, né? Então, às vezes eu tinha coisa para fazer e eu ficava pensando, será que a pessoa solucionou? Será que deu certo o que eu fiz? Será resolvendo o problema do outro, né? Resolvendo uma montanha de problemas aqui, de coisas para te resolver. A mente, onde é que estava ocupada? Lá no problema do outro. Pois é. Né? E aí tem duas soluções aqui, né? Quando você deixa de fazer pelo outro, né? Eu tive uma conversa com essa pessoa, eu expliquei, né, o que estava me atrapalhando, vamos dizer assim, que estava me impedindo de seguir em frente, porque eu estava toda hora me sentindo responsável pela vida da pessoa. E aí, de duas, uma. Ou você vai ver a pessoa encontrar outra pessoa para procurar, para pedir ajuda, para pedir que faça, ou ela vai parar de ter problema. É impressionante, essa pessoa parou de ter problema. Porque, na verdade, o problema que ela estava arrumando era um problema para me prender junto a ela. Ela queria sentir que eu estava ali presente, que eu estava ali, né, a qualquer momento. Só que eu estou presente a qualquer momento se ela precisar de verdade. É diferente você tá toda hora apagando fogo do que, tipo, numa hora que realmente você precisa, você vai estar lá. É completamente diferente. E aqui, né, que entra o apoio, né, Sara? O apoio é quando tu realmente tu apoia, tu vai lá, tu faz pela pessoa, tu sabe que a pessoa vai aproveitar de forma correta aquilo, mas tu faz aquilo sem se sentir responsável, sem se sentir em dívida com a pessoa. A diferença está aqui, está no sentimento. Eu faço porque se eu não fizer, essa pessoa vai se afastar de mim. Eu faço porque se eu não fizer, eu acho que essa pessoa não dá conta de fazer. Eu faço porque é uma obrigação. E eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque eu quero apoiar essa pessoa, eu faço porque me dá prazer ver essa pessoa crescer e ir para frente, e eu tenho condições de apoiar ela, então eu vou apoiar ela e vou ver o resultado dela e vou ficar feliz com isso. Então, aqui está a diferença. A diferença está, na verdade, me corrige se eu estou errada, mas a diferença está na forma da gente sentir, né?
o que é obrigação e o que realmente tu faz para poder apoiar a pessoa, estar presente nos momentos bons dela, né? É como tu disse, a dependência ela tem muitas nuances, né? Ela tem muitas Sim. nuances. Porque daí aqui, de repente, tu vai dizer, ai, mas o teu filho até 18 anos, sim, tu é responsável por eles, 100% responsável por eles. Bom dia, Lu, bom dia. Então, quando tu tem filhos pequenos, filhos menores, obviamente tu precisa se importar e tu precisa ajudar e tu precisa considerar tudo que tu vai fazer em prol deles. Então, a gente fala, é uma dependência saudável, né? Com o marido necessária, com o marido é uma dependência necessária. Eu não posso simplesmente fazer minha vida sem pensar no que ele vai achar, no que ele vai, como isso vai repercutir para ele. Então essa é uma dependência que a gente precisa. Claro, ela tem níveis, né? Existe a saudável com o cônjuge, com o marido, e existe também a não saudável, né? Existem as duas. Tem uma coisa aqui muito interessante, até que o Ale Pires, acho que é isso, comentou aqui, né? Muitas vezes a outra pessoa acaba caindo no comodismo, sabendo que tem alguém que sempre vai resolver os problemas. Isso é muito interessante. Obrigada por contar, porque é muito diferente você apoiar e ajudar, como a gente estava conversando, né? Então, uma das coisas que eu falei com essa pessoa foi exatamente o seguinte: as coisas aparecem na sua vida para você aprender com elas. Enquanto eu ficar fazendo por você, você não vai aprender. E o que que acontece? Aquilo vai se repetir e vai aumentar. Porque se você está ignorando e passando para outra pessoa resolver, aquela situação ela tende a aumentar. Para você não ignorar, para você aprender com aquilo. As situações que aparecem na vida da gente servem para aprender. Se você faz pelo outro, você está impedindo a pessoa de crescer. Pensa nisso. Então, qual que é o ato de amor aqui? É você estar junto, que nem com o filho, né? Quando você estava comentando. Você não faz tudo pelo seu filho. Você ensina ele. Você faz a primeira vez ensinando, até ele aprender a fazer sozinho, né? Então, é uma outra dinâmica, não é? Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, é egoísta da nossa parte também, porque a gente quer se sentir ali, tipo, importante na vida da pessoa. Então, nada é à toa, né? Então, a gente tem que olhar muito com responsabilidade para isso. Qual que é a minha responsabilidade no que eu estou fazendo pelo outro, ao invés de ensinar ele, por exemplo? Né? Trouxe um ponto bem importante aqui, Sara, e bem observado, que existe duas formas, né, da dependência. Existe a forma de eu achar que o outro não é capaz, então eu vou lá e faço por pena, por dó. Uhum. E também de achar que se eu não fizer, o outro não dá conta, que ele não vai saber fazer tão bem feito, que ele não sabe fazer, eu invalido o outro, né? E muitas vezes eu faço com medo, e a outra nuance é, eu faço com medo que a pessoa vá embora. Eu faço com medo que a pessoa se ofenda e me deixe sozinha, que a pessoa acabe a amizade comigo, que a pessoa escolha, então, já que eu não apoiei, ela vai achar outras pessoas e vai me deixar para trás. E a nossa mente, ela é muito sem vergonha, eu sempre digo, quando para os meus mentorados, cuidado com a mente que ela é safada, né? Porque às vezes a gente conscientemente imagina que está fazendo na X intenção, né? Não, eu estou fazendo porque eu estou querendo apoiar, porque não. Será mesmo? É sempre bom a gente dar uma olhadinha, porque muitas vezes a gente está só querendo ser importante, a gente está querendo ser indispensável, a gente está querendo segurar a pessoa perto da gente, achando que se a gente controlar, porque se eu ajudo, eu sei exatamente até onde a pessoa vai, por onde ela vai andar, né? Então, sempre que tu vai fazer pelo outro, e aqui eu sempre digo, gente, não é para deixar de fazer, não é para deixar de amar, não é para deixar de cuidar, não é para se afastar, é bem pelo contrário, é para que tu possa estar perto pelos motivos certos, que tu possa
e apoiar, que tu possa estar presente, que tu possa amar pelos motivos certos e não amar porque tu tem medo ou porque, enfim, né? Medo de se sentir abandonado, sozinho, excluído, né? A gente sabe que esses medos acabam deixando a gente preso, às vezes, a uma situação, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava em empresa, as pessoas mandavam mensagem para mim o tempo inteiro no chat pedindo ajuda e, assim, às vezes queria que eu resolvesse alguma coisa ou queria uma resposta rápida, né? E aí eu comecei a ver que estava entrando nessa coisa, né, que do comodismo, assim, da pessoa saber que eu ia resolver, porque sabia que eu tinha conhecimento, sabia que eu era rápido, né? E aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar a demorar um pouquinho para responder. Não porque eu tô com preguiça ou eu não quero, mas porque eu sei que a pessoa é capaz de resolver sozinha. E batata, quantas vezes a pessoa não deletava a mensagem depois? Ou quantas vezes ela mandava depois mensagem, ai, consegui aqui, resolvi. É só questão de confiança nela mesma. Ela só precisa, às vezes, de o seu empurrãozinho é o seu silêncio, às vezes. Exato. Literalmente. E tanto a gente como os outros fazem isso com a gente, né? Às vezes acontece alguma coisa e o nosso primeiro impulso é chamar alguém. Achar alguém que resolva aquilo, né? Porque a gente entra aquele, né? O susto, o apavoramento e a gente meio que se desencoraja. A gente diz, meu Deus, não dou conta. Então, e aí vem, qual é o primeiro nome que vem na cabeça? Cuidado com esse primeiro nome. Exatamente. Vamos só dar uma dica aqui. Cuidado com o primeiro nome que vem na cabeça. Pra que você corre quando tudo dá errado, né? Isso. Então, enfim, esse ímpeto que a gente tem, né? Eu vou chamar fulano para resolver. E naquilo tu nem e olha para ver se tu dá conta daquilo, se tu é capaz. Às vezes tu é capaz, às vezes é uma coisa simples. E daí tu movimenta meio mundo e era uma coisa que depois tu diz, ai gente, credo, nem precisava ter feito isso. Né? Tem duas coisas aqui que eu gosto de pontuar, que seria a pré-ocupação, né? A preocupação nada mais é do que a pré-ocupação. Você está pré-ocupando a sua cabeça de alguma coisa. Então, você já está ansioso ali pensando num problema que às vezes nem existe ainda. Isso é uma preocupação, né? E outra coisa que eu acredito é que não aparece na nossa vida nada maior do que a gente consiga resolver. Então, eu tenho muito isso para mim, sabe? Se aparece um desafio na minha vida, eu sei que o tamanho que ele veio é o tamanho que eu preciso quebrar aquele padrão, que eu preciso passar por aquilo para poder chegar no próximo nível. Mas eu sei que é o tamanho que eu preciso e que eu consigo, né, superar. Então, eu tenho bem noção, sabe, desse tamanho. Isso. Até vou dar um exemplo aqui que me veio. Eu tenho seguro, tenho tudo. Eu saio e bato o carro ou faço alguma coisinha. O primeiro ímpeto que a gente tem é chamar pessoas, né? Mas aí quando tu chama essas pessoas, qual é a primeira pergunta que essa pessoa te faz? Tu tem seguro? Tu ligou pro seguro já? Então, por que eu já, ao invés de fazer esse auê, essa situação, eu não respirei e disse, peraí, quais são as primeiras, o que eu preciso fazer agora? Qual é a minha primeira atitude, né? Eu vou chamar o seguro, eu vou chamar o seguro e depois, sim, então eu quero uma carona, eu quero alguma coisa, quero um apoio. Então eu chamo essa carona, esse apoio. São exemplos, né? Eu gosto de dar exemplos assim pra gente trazer pra vida real. Porque muitas vezes acontece a coisa e é aquilo que eu disse, né? A gente, né? Movimenta pessoas, ai meu Deus, mas será que tu tá buscando um apoio mesmo nessa pessoa ou tu tá buscando que a pessoa te diga assim, sério, meu Deus, mas e tu tá bem? Tu não sei o quê, tu não tá buscando um carinho, só um abraço, né, algo nesse sentido? Não é errado buscar isso, não tô falando que seja errado, entende? Mas às vezes tu envolve as outras pessoas ou nós somos envolvidos em situações que às vezes não são necessárias, que tu pode resolver, que tu pode me chamar depois. Ei, Kátia, vamos tomar um café? Eu tô com saudade de ti, vamos lá tomar... Até bati o carro hoje de manhã, me lembrei de ti e fiquei com saudade. Vamos tomar um café?
Sim. né? Uma coisa assim, que é mais saudável, que daí tu não envolve a pessoa, porque daí se tu chama a pessoa, eu dei uma batidinha, eu chamei a pessoa, outra pessoa fica, às vezes tá ali num compromisso muito importante, tá no meio de uma reunião, tá no meio de uma coisa e fica com aquele pensamento, meu Deus, eu não consigo sair daqui para ela ajudar, eu não consigo, será que ela tá bem, será que ela precisa de alguma coisa? E daí tu acaba alugando um triplex, como tu diz, na cabeça do outro, e o outro fica ali envolvido querendo resolver, e às vezes tu já resolveu, tu já chamou o seguro, já tá tudo certo. A pessoa envolvida, a pessoa que teve o problema, às vezes está muito melhor do que a outra pessoa que foi envolvida na situação sem a necessidade, né? Eu acho que é... Ah, desculpa, pode falar. Não, pode falar. É que eu só ia comentar que, por exemplo, essa situação do carro, né? Às vezes, assim, no ímpeto, você tá emocionalmente instável, você vai, né, ligar para alguém, vai falar com alguém. Mas aí que tá a diferença, a pessoa do outro lado, ela não tem que resolver por você, ela tem que te acalmar e falar, calma, vamos ver, qual é o passo que a gente, né, que você pode fazer aqui, entende? É dar um guia ali para a pessoa, o que você já fez, o que você está tentando, o que você, né, tá fazendo nesse momento para sair dessa situação, é te trazer para a realidade. Né? Trazer para a realidade, exato, porque a gente tem as emoções, não adianta, quando algo acontece, realmente a gente, e a depender dos traços mais e outros menos, né? Então isso é uma outra história, a gente tem alguns traços, eu e a Sara somos analistas, corporais, então a gente traz como a pessoa sente, pensa, age, reage às situações e principalmente como ela reage, né, que é onde norteia tudo. E é um mapa onde você entende como você funciona, assim, exatamente em todas as áreas, o porquê tu pensa, o porquê tu faz aquilo, o porquê, inclusive, dependência emocional está mapeada nesse mapa, né? Que a gente traz e vai a fundo, vai na raiz e consegue resolver. Porque o que acontece? Quando tu sabe disso, quando tu entende que tu tem isso, quando tu te percebe que tu tá fazendo, que tu tá tomando atitudes e que tu tá fazendo ações por dependência, por querer ser importante na vida do outro, por querer o carinho do outro. Às vezes não é só o outro que tem dependência. Nós também temos. Às vezes tu quer trazer alguém para perto de ti, tu não sabe como, e aí tu arruma um problema. Inconsciente, às vezes, né? Inconsciente. Exatamente. Uma doença, alguma coisa. Inconscientemente, quem nunca? Quem nunca? Entra Oi, desculpa, pode falar. Não, pode seguir, Sara. Eu queria só complementar que daí a forma que a gente faz isso quando a gente está nesse lugar é que você consegue ver se você realmente está querendo a ajuda da pessoa ali, vamos dizer, sem dependência, ou se você está procurando a dependência. O que acontece se a pessoa fala um não para você? Qual que é a sua reação? Você entra na birra? Tipo, ai, não acredito, como pode, né? Fica indignado ali que a pessoa não te ajudou, fica, né? Não acredito que essa pessoa fez isso. Ou você entende que, ok, não é pessoal, não é nada comigo, a pessoa, né, não pode fazer nada por mim ali naquele momento e tá tudo bem, né? Porque tem uma coisa que a gente até estava conversando ontem, né? A importância da gente saber que a gente vai desagradar as pessoas. Quando a gente, né, tem essa noção, a gente se liberta. Então, né, por exemplo, às vezes eu fiz esse exercício alguns dias atrás, né, que eu peguei, por exemplo, eu comecei a olhar todas as pessoas que estavam, né, alugando um triplex na minha cabeça, fui conversando com cada um delas e tal, e tá tudo ok, ficou tudo bem, não tinha mais ninguém. Aí eu comecei a olhar e falei assim, mas espera aí, e as pessoas que estão bem, que está tudo bem com elas, que eu não tenho problema com elas, onde é que está a dependência emocional aqui? Deixa eu olhar para isso. E aí eu mandei mensagem para essas pessoas falando, olha, a gente sabe que a gente, em algum momento da vida, a gente vai desagradar outra pessoa. Eu só queria já te adiantar que em algum momento eu vou te desagradar, ou você vai me desagradar, e que tá tudo bem. Que eu te aceito 100% como você é, e tudo bem se, de repente, em algum momento as coisas pararem de andarem juntas e tal, se você não me aceitar e tudo mais, enfim. E aí uma até pipocou, até, né, pulou fora.
Então é sobre isso, sabe? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, às vezes a gente acha que tá tudo certo porque aquela pessoa, né, nunca fez nada que te desagradasse, mas isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer em algum momento. Se não, se isso não estiver acontecendo, presta atenção se você não tá se diminuindo para caber numa caixinha, numa imagem que a pessoa esperava de você. Porque é o que estava acontecendo comigo. A pessoa tinha uma imagem minha e enquanto eu cabia naquela caixinha que ela me colocou, estava tudo bem. A partir do momento que eu precisava sair daquela caixinha e me libertar, eu já não servia mais para ela. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também quando a gente Né? entende isso, né? Exato, Sim. porque agora tu trouxe uma nuance que é a expectativa, né? Muitas vezes a gente cria algo na nossa mente achando que o outro está esperando aquilo da gente, né? A gente pensa que X pessoa espera X posicionamento nosso, ou X movimento nosso, ou X atitude. E aí tu pensa, mas se eu não fizer tal coisa, eu acho que o fulano vai achar ruim. E aí, aqui, começa em coisas pequenas, tá? Coisas muito pequenas, desde uma saída, desde um calar a boca, desde o não convidar alguém porque tu acha que o outro não vai gostar, desde o... Enfim, pequenas coisas, até quando tu deixa de comprar um carro novo porque tu acha que alguém vai se incomodar. Quando tu deixa de fazer uma viagem que tu sonhou e que tu guardou dinheiro durante 5 longos anos, porque alguém está passando por alguma situação e tu precisa pegar esse dinheiro que tu guardou por 5 longos anos e dar para essa pessoa porque ela está passando aquela situação, invalidando ela de como ela poderia conseguir esse dinheiro. Não, aconteceu alguma coisa, eu guardei dinheiro 5 anos para viajar, é meu sonho, estou empolgadíssima, fiz todas, comprei roupa, tananã. Meu pai, bateu o carro. Meu Deus, agora eu tenho esse dinheiro, como é que eu vou viajar e ele bateu o carro e ele precisa do carro para levar as crianças para a escola? Então eu cancelo tudo o meu sonho, cancelo tudo que eu ia fazer para pegar esse dinheiro que eu gastei 5 anos para juntar, para dar para a pessoa. É uma coisa. Meu sonho deixa para lá. Tudo certo também, né? Fazer o que eu queria, mas... É uma coisa engraçada que eu digo que a vida sempre vai te testar. Quando você decide alguma coisa, quando você enxerga alguma coisa que você quer fazer, né, e você fala, não, eu vou fazer, eu vou me colocar em primeiro lugar, eu vou me priorizar, a vida ela vai te testar. Então vai acontecer alguma coisa. Quando eu tomo uma decisão, eu já olho direto no celular. Vamos ver quem é que vai apitar aqui. É que a gente já está treinada, né? E as pessoas que a gente mentora também, a gente treina para isso, né? Então, a gente treina que eles tenham relacionamentos saudáveis, que eles estejam nos relacionamentos pelos motivos certos, ou se não estão, que a gente busca que eles estejam pelos motivos certos, e que toda vez que eles tomam uma decisão, a gente já treina eles, né? Vai aparecer alguma situação aqui que tu vai ter que lidar e esteja esperando, porque ela vai aparecer, sabe? Então a gente já tem meio que uma lógica da vida, né? Uma lógica de tanto fazer, de tanto treinar, de tanto... As coisas a gente já meio que... não é prever o futuro, mas é possíveis futuros que com certeza vão vir e vai acontecer, né? Uhum. Tem uma coisa muito legal que você pode forçar aqui, né? Então, até a Luane que comentou, né? Que a gente quer acertar sempre e esquece que vai errar e desagradar, né? A gente precisa se acostumar a gerar desconforto no outro. Eu né, falo aqui, o que você pode fazer hoje para gerar isso de forma consciente e de propósito? Agora, para você se colocar nesse movimento. Então, uma pequena coisinha nessa área.
que seja falar um negócio que você sente, que você pensa que é seu verdadeiro, por exemplo, que você sabe que vai desagradar algumas pessoas. E Se solta, sabe? Sai dessa caixa. Às vezes a gente precisa se colocar, né? Por que não, já que a gente sabe que é um padrão, de repente, que a gente tem que quebrar, né? De parar de querer agradar os outros, como que eu posso fazer isso de uma forma controlada, consciente, vamos dizer assim? controlado e consciente. Tipo Exatamente. dos riscos, né? Eu posso amenizar os riscos se eu Amém. sei, se eu faço de propósito, né? Isso, não precisar de coisas grandiosas, de problemas grandiosos, para que a Uhum. gente tenha que dizer não, tenha que desagradar, mas que a gente consiga. E é possível, né? A gente sabe que é, e quem quiser aprender como, a gente está aqui, está disponível. Isso. É bem possível, e que bom que a gente aprende isso, que a gente descobre isso, e a gente sempre tem pontos cegos, né, Sara? Eu sempre digo assim, é muito difícil, às vezes, a gente olhar para a gente e perceber o que está acontecendo. Sim. Tanto que nós somos, entre aspas, terapeutas, mentoras, mas a gente precisa de apoio, a gente precisa de gente que ajuda nós a olhar. Então, às vezes, a gente quer olhar sozinho, quer entender sozinho, só que a gente tem que entender que nós temos 5%, 7, 8% de consciente, e o resto está tudo no inconsciente. Então, geralmente a gente age pelo inconsciente, né? Então, por isso do apoio, de procurar ajuda, de ter alguém que seja profissional, para apoiar, porque se tu pega um amigo, não estou dizendo que os amigos são maravilhosos, a gente, né, os conselhos dos amigos, tem pessoas que tu confia mais, tem pessoas que tu, né, que tu admira, e daí tu busca a opinião dessas pessoas, só que a gente tem que entender que essas pessoas vão nos dar a visão sobre a ótica da vida delas. Exato, a referência dela, né? Ela não vai olhar a tua vida e vai dizer, não, peraí, Sara, deixa eu olhar a tua vida aqui, deixa eu entender o que está acontecendo contigo. O que ela vai te dizer? Geralmente, o que um amigo diz? Bom, se fosse eu, faria assim. Mas se fosse eu, dentro do contexto da vida dele, dentro do que ele aprendeu, dentro do que acontece na vida dele, ele não vai dizer, não, Sara, peraí, deixa eu entender direito. Como é que foi isso? Como é que foi, né? É aquela coisa do 6, né? Tipo, 6 é 6 para mim, é 9 para você, né? Então, eu lembro que teve uma coisa que eu falei com a minha mãe, né? Que ela veio um dia falando que a mãe dela ensinou a fazer de tal forma e o meu pai lá estava fazendo não sei o que lá diferente. Aí eu virei e falei para ela, ok, para você o certo é o jeito que a sua mãe te ensinou porque você aprendeu assim. Agora, ele aprendeu de outro jeito porque a mãe dele ensinou ele diferente. Ele tá errado? Não tá. São só formas diferentes de fazer a mesma coisa e de olhar para a mesma situação, né? E uma coisa importante que você comentou aqui sobre procurar o apoio, procurar ajuda profissional, porque hoje em dia, né, tem inteligência artificial, a gente sabe que as pessoas usam isso de uma maneira, assim, às vezes até ajuda, mas a gente tem que também entender que a inteligência artificial, ela sempre vai te dar uma resposta racional das coisas, como, né, como você falou, nossa mente, ela engana, e a gente tem que entender que isso, às vezes, é um pouco arriscado no sentido de você contar só com isso, né? Então, né, o seu ela é maravilhosa, inconsciente mas ela é precisa sair. artificial, né? Ela é artificial. Exato. Eu entendo que tem pessoas que, de repente, não têm condições de, né, de fazer um tratamento, alguma coisa, de entrar numa mentoria. Tudo bem, mas tem um exercício, por exemplo, que eu dou, vou passar aqui, né? Eu passo para meus mentorados, mas eu passo aqui, é tipo uma terapia gratuita, eu falo, né? Você pega uma pergunta que você tem, que você não está conseguindo achar a resposta, e você escreve ela no papel. Escreve lá a pergunta e vai escrevendo a resposta. Vai escrevendo tudo que vier na sua cabeça por 1 hora, sem interrupção e sem prestar atenção no que está saindo. Porque os 20 primeiros... Eu aprendi isso com uma mentora. Sem os filtro, 20 primeiros Sara, minutos, sem filtro. Vai sem filtro, sem filtro. Tem coisa que não vai fazer o menor sentido. Vai escrevendo, vai escrevendo. Por quê? Porque os 20 primeiros minutos são o seu consciente falando, depois disso é o seu inconsciente falando. E é aí que você vai encontrar as respostas, né? Na mentoria a gente faz isso com a pessoa, mas se a pessoa de repente não tem condição, faz esse exercício já que você já vai conseguir enxergar alguma coisa. Alguns pontos cegos, né? Depois o que fazer com isso, daí é outro assunto. Aí você, né, tem como procurar ajuda e tal, mas só para poder, né, tirar esse ponto cego da pessoa. Isso. Sara, e só para finalizar aqui, que já está
Eu já estou com o mentorado aqui avisando que ele está disponível. Isso. Só para a gente finalizar aqui, eu falei de marido, de filhos, falei de pais, falei de pessoas próximas. Por quê, gente? Porque é das pessoas próximas que a gente se importa, é as pessoas mais próximas. Tu não vai se importar com o cara lá da outra rua que tu não sabe nem direito quem é. Então, sim, a dependência emocional tá nas pessoas que estão mais próximas da gente, nas pessoas que a gente mais ama, nas pessoas que a gente convive no dia a dia. Sim, tá no papai, tá na mamãe, tá nos irmãos, tá nos tios, tá nas pessoas, nos amigos mais próximos, é ali. E quanto mais a gente deixa esses nossos vínculos saudáveis, a gente cresce junto e a gente dá o direito para o outro crescer também. E a gente pode realmente estar próximo pelos motivos certos e a gente pode, né? É outro nível, tu pode... Enfim, é um destravar, gente. Olhar para a nossa dependência emocional, eu aconselho, acho que a Sara também, né? Eu aconselho demais. É o primeiro olhar que a gente precisa ter quando tem alguma coisa que não está andando, quando tem alguma coisa que está travada, quando tem algum resultado que não está acontecendo. Vamos olhar. Mais uma coisa só que eu quero acrescentar que eu acho importante, né? De novo, né? O mais óbvio são essas pessoas mais próximas. Mas se você sente que a opinião de uma pessoa que nem te conhece te incomoda, a sua dependência está muito alta. Cuidado, porque se a opinião de quem tu nem conhece direito te afeta, imagina de quem tá perto. Sim, então, tu tá muito preso ao que os outros pensam, acham, e às vezes não é nem o que os outros pensam, acham, tá? É só tua expectativa. É só o que tu acha que eles pensam e acham. Aqui tá a grande virada, tá? Sim. Será mesmo? Vamos deixar só essa pergunta aqui. Será mesmo que o fulano pensa isso de você? Que ele espera isso de você? Será mesmo? E complementando a pergunta, e se for? E daí? E se for? E daí? O que tu vai fazer com isso? Todo mundo tem o direito de pensar, ter a sua própria opinião sobre qualquer coisa. Então, a gente tem que entender o porquê que isso não pode afetar a gente, né? Isso. Então, a gente tenta tanto ser livre, a gente tenta tanto colocar as nossas opiniões e etc. Mas, às vezes, a gente tenta só do lado de fora. Então, aqui fica o convite, gente. Vamos olhar para isso. Se tem alguma coisinha pegando aí, alguma coisinha não dando certo, algum resultado atrasado, que já deveria ter acontecido, ou demorando, vem olhar para as relações. Vamos olhar para as relações que tá tudo nas nossas relações. O nosso dinheiro está nas nossas relações. O nosso casamento bacana está nas nossas relações. O nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa vida feliz, o nosso carro novo, a nossa viagem estão nas nossas relações. Sim, a saúde também. A saúde? A saúde está nas nossas relações. Claro, é um assunto complexo, a gente precisa olhar ponto a ponto, cada pessoa tem seu ponto, e vamos lá, isso não como é que eu vou dizer assim, eu digo, não é particularidade tua, tu não é melhor porque tu tem dependência emocional. Todo mundo tem, gente, todo mundo tem, só tem que olhar. Não é invalidar, né? Exatamente. Fechamos aqui hoje, acho que deu para... E existe uma forma, tá, gente? Existe um formato de começar a dizer os nãos, existe um formato de enxergar isso com clareza, existe uma forma de conversar e deixar esses vínculos fortes e corretos e pelo motivo certo. Então, tudo existe um jeito, né? Sair por aí também Contando calma aí, né? Calma aí. Que o olhar é sempre pra gente, não é? Tu nunca precisa destratar o outro, tu nunca precisa falar coisas pro outro. Primeiro olha pra ti.
Que a partir do momento que tu olhar para ti, que tu entender aonde tá pegando o outro, a relação automaticamente se torna saudável. Tu pode precisar conversar com o outro, como às vezes não. Depende. Exato. Exatamente. Depende. Fechou? Fechou. Vamos Muito deixar obrigada. vamos agradecer as pessoas que estão aí. Obrigada, Lu. Obrigada, Tati. Obrigada, Oi, gente. Dri. Prazer te ter aqui. Minha amiga de muitos anos e uma amiga que eu sempre tive um relacionamento muito saudável. Olha só, tá vendo? Tá aí. Legal. Obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Gente, bom final de semana. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.